Vamos falar sobre a execução orçamentária da despesa. E é algo muito importante compreender e saber como é que se dá essa execução. A execução orçamentária da despesa ela é feita em 3 passos. O deputado, o vereador, o deputado federal também, ele precisa conhecer muito bem esses conceitos. Pois bem, a lei orçamentária, nós a conhecemos. É a lei que permite, por exemplo, a que o Poder Executivo tenha uma determinada dotação, um determinado volume de recursos à disposição para que ele venha a cumprir o seu próprio dever, qual seja prestar bons serviços à população. Por exemplo, na lei do orçamento pode constar uma autorização que o Poder Legislativo dá ao Poder Executivo para a construção de um posto de saúde. Essa autorização ela tem um valor máximo. Senhor prefeito, o senhor tem até no máximo R$200 mil para construir um posto de saúde no município tal. Pois bem, a partir da publicação desta lei, a partir da aprovação desta lei por parte do Poder Legislativo, o prefeito fica com essa autorização. Ele pode, a partir do ano seguinte ao da aprovação do orçamento, ele pode começar os atos preparatórios para construir o posto de saúde. E dentre esses atos preparatórios, nós temos lá a licitação, nós temos outras questões. Mas com relação à execução do orçamento, quais são os passos que necessariamente o prefeito deve obedecer? O primeiro é o empenho. Pois bem, às vezes é difícil de entendermos muito bem de acordo com o que a legislação diz. São 3 os passos, eu disse. O primeiro é o empenho, o segundo é a liquidação e o terceiro é o efetivo pagamento. Na nossa vida cotidiana, a gente faz exatamente esses 3 passos. Se você vai comprar um carro, você inicialmente promete ao vendedor de que você pagará determinada quantia no carro se o vendedor, o seu fornecedor, entregar o carro nas condições em que você observou o carro. Por exemplo, com pneus novos, com rádio MP3, etc., com todas as características do carro. Inicialmente, então, você empenhou a sua palavra para que ocorresse o quê? Para que ocorresse a percepção do fornecedor em querer entregar a coisa naquela qualidade para você. Considerando esse exemplo, a questão fica muito fácil porque você empenhou a sua palavra, você então pode pagar. A primeira percepção do fornecedor quando você empenha a palavra é de que você tem o dinheiro. O prefeito, quando ele empenha a despesa, o fornecedor tem a percepção de que a prefeitura tem autorização para gastar com aquilo. Por exemplo, o prefeito promete pagar determinada quantia a uma empreiteira para que ela faça o posto de saúde. Olha só, ele empenhou a sua palavra de que ele pagará determinada quantia pela construção do posto de saúde. Naquele documento, algumas coisas ficam bem claras. Olha só, a quem eu estou prometendo pagar? Quanto estou prometendo pagar? E ainda, qual deverá ser a contraprestação do fornecedor? Quando você viu o seu carro que você prometeu pagar, você tinha visto com CD, pneus novos. Se o fornecedor, o vendedor, te entregar com pneu meia-vida e ele trocou o rádio, colocou um mais antigo que nem tem MP3, você aceitaria esse carro? Não, você não aceitaria esse carro. Porque você iria fazer o segundo passo da execução orçamentária da despesa, que no caso do poder público se chama liquidação. A liquidação, ela serve exatamente para averiguar o direito adquirido pelo credor a partir do fornecimento do bem ou do serviço. Ora, o empenho da despesa para o poder público
ele é definido no artigo 58 da Lei 4.320. Ele diz lá mais ou menos assim: o empenho é o ato emanado da autoridade competente. Quem é a autoridade competente para prometer pagar alguma coisa na prefeitura? O prefeito. Ou aquele a quem ele delegou, o secretário de educação, o secretário de saúde, não sei, dependendo do tipo da despesa. É o ato emanado da autoridade competente que gera obrigação de pagamento para o poder público. É isso que diz o artigo 58. Se gera obrigação de pagamento para o poder público, gera a obrigação tal qual gera para você a obrigação de pagar o carro quando você prometeu comprar o carro. É a mesma natureza de obrigação. Mas observe, se aquele que estava vendendo o carro para você, se ele não te entregar o carro nas condições em que você viu este carro, você não dará como liquidada a despesa. Você pode, então, falar, não lhe pagarei. A obrigação de pagar, ela advém de que você prometeu pagar algo. A obrigação, ela é de pagar. Mas isso ainda não te aperfeiçoou a necessidade de pagar aquela quantia. No poder público, o artigo 62 da Lei 4.320 diz assim: o pagamento da despesa apenas depois da sua regular liquidação. A liquidação é o segundo passo. O primeiro, o empenho. O segundo passo, a liquidação, que tende, segundo o artigo 63 da Lei 4.320, ela tende a fazer o quê? Averiguar o direito adquirido pelo credor de receber o pagamento. Ali você deve verificar a origem do que foi entregue. Seja a obra, seja o computador que você comprou para a prefeitura, seja lá o que for. Mais ainda, observe, a liquidação deve também verificar se quem está fornecendo o serviço é efetivamente aquele que consta do empenho, aquele que consta da licitação. Porque se de modo diverso tiver uma nota fiscal de entrega da mercadoria ou da obra feito por outrem que não aquele constante do empenho, você não deve dar como liquidada a despesa. E nós temos mais outras questões ligadas à liquidação. Nós devemos levar em conta o contrato que foi feito, a própria nota de empenho que foi feita. Nós precisamos verificar também, no momento da entrega, se o servidor que está dando como recebido aquele bem ou serviço, se ele realmente é qualificado. Porque às vezes nós temos grandes problemas nas prefeituras em que o servidor que deu como entregue a despesa, ele nem mesmo averigou a qualidade, a quantidade da coisa que se quer receber. E o artigo 62, tendo dito que pagamento é só depois da regular liquidação, nós sabemos que não há exceção. Alguns pensam até que se o município estiver em calamidade pública, seria uma exceção. A gente pode eventualmente pagar para que a empresa vá fazer. Não, não é possível. Por exemplo, se um açude está ameaçando romper, eu preciso imediatamente contratar uma empresa. Eu não preciso fazer licitação, eu contrato a empresa. A empresa, às vezes, não tem a capacidade econômico-financeira para ir lá e consertar, para só depois receber o pagamento. Aí, o que acontece? No contrato, você já prevê, por exemplo, o adiantamento módico de 10% do valor da obra. Para quê? Para que ela, então, tenha a capacidade, pelo menos, de iniciar aquela obra de maneira comedida. Não pode adiantar o valor total, não faria sentido. Mas aí vem a nossa preocupação. Se eu adianto o pagamento, será que eu liquidei se a obra ainda não foi feita? Ora, a liquidação deve levar em conta o contrato. Se no contrato eu me permito, de acordo com os princípios de direito administrativo, colocar a previsão de um determinado adiantamento módico, eu então dou como liquidada a despesa com relação ao adiantamento. Então, uma vez procedida a liquidação, então eu posso fazer o pagamento. Tenhamos sempre isso em consideração. Não há também nenhuma despesa sem prévio empenho. Nunca deixem um prefeito, por exemplo, prometer a alguém de boca:
tapa lá o buraco para mim, que depois você passa na prefeitura para a gente ajeitar as coisas. Não. É preciso primeiro haver um empenho documentado. A partir disso, é necessário ter a liquidação. E só depois de liquidada a despesa poderá haver pagamento.